Salve, salve massa atleticana! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Alvinegras Alterosas. E no pós-jogo de hoje eu tô um pouco diferente aqui, pra vocês verem. Tô aqui de joelhos aqui, cara. Porque eu vim aqui de joelhos pedir desculpas ao Gabriel Milito e pedir desculpas de joelho também ao Fausto Vera e ao Everson, que jogaram muito ontem. Então, de joelhos aqui eu já peço desculpas. Desculpas por ter criticado no começo do ano. E assim, o Atlético está na final e muito graças a esses caras que eu critiquei e eu reconheço aqui que eu critiquei de maneira veemente, né, muito pela emoção e pouco pela razão. Então, queria começar o vídeo pedindo desculpas ao treinador Gabriel Milito, ao Fausto Vera e ao Everton. Então, vamos agora começar, e depois das desculpas, dos pedidos de desculpas, vamos começar aí o nosso pós-jogo. Também pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, porque eu fiz uma cirurgia aqui na região da boca, então é um pouquinho mais difícil de falar. Mas com calma a gente vai abordar todos os pontos aí. Então vamos lá. Eu gostaria primeiro aí de ressaltar que o Milito sofreu muitas críticas, inclusive eu critiquei, por isso pedi desculpas aqui no começo do vídeo. É um trabalho que não era tão bom, mas ele conseguiu ao longo do tempo aí consertar as suas falhas, principalmente ali naquele período em que a gente teve muito desfalcado, e ali a gente tomou goleadas por Vitória, por Flamengo e para o Palmeiras, então foram jogos assim, onde a crítica tanto para o Milito quanto para o Everson foram um pouco mais fortes, e isso aí acabou abalando a confiança dos jogadores e do treinador com a torcida, porém na reta final o Atlético conseguiu crescer. O grande personagem da partida de ontem foi o goleiro Everson, né, que catou muito a classificação. O jogo da ida aqui em BH, o personagem principal foi o Davidson, e no jogo da volta lá na Argentina, o personagem principal foi o Everson, que catou muito, pegou muito, fez defesas aí dificílimas e, bem, a gente tem que falar também de um assunto chato, que envolve o goleiro Everson aí, que é a questão do texto, né? Que o Borra quebrou o texto do Everson ali. Eu vou deixar aqui de lado a opinião religiosa minha. Eu vim falar que a gente precisa punir com mais rigor os argentinos, porque eles não respeitam a fé, eles cometem racismo, eles fazem de tudo para tirar a atenção do jogo. Você vê que atrasou ali o deslocamento da equipe do Atlético até o estádio porque eles quiseram, porque eles não queriam, não tem segurança e tal. E eles não deram os meios ali que precisariam ali para poder ter a segurança. Então, assim, os argentinos, eles esquecem o futebol e hoje eles tentam ganhar fora de campo com catimba. Sempre foi assim, né? Mas hoje é pior. Com catimba, com atos de racismo, com preconceito religioso. Isso aí que o Everson sofreu ontem com preconceito religioso, porque é a fé dele ali. Então, assim, é muito triste, né? E a Conmebol nem se posicionou a respeito, né, desse fato que aconteceu. Porém, o Everson deixou isso de lado e eu acho que a resposta que Deus deu para o River Plate foi essa aí, com a atuação belíssima do Everson, mesmo com o Borra quebrando ali, chutando a fé do nosso goleiro. Graças a Deus ele jogou muito. E o Batalha foi ontem também muito bem, assim, desarmou pra caramba. Só que a gente tem que falar das coisas boas, mas a gente também não pode, nesse momento, esquecer de algumas coisas que não deram certo. O Lianco ontem fez uma partida um pouco confusa, né? Você viu ali que ele teve a oportunidade de ser expulso, né? Tanto é que no segundo lance ali, na hora que o juiz acaba o primeiro tempo ali, eu quase infartei porque eu achei que ele ia expulsar o Lianco, porque o Lianco dá uma cepada ali no atacante do River Plate. E se ele tivesse sido expulso, eu acho que não seria injusto, porque ele procurou muito esse cartão ali, né? Eu sei que é um jogo nervoso, que 80 mil pessoas. A equipe do River, apesar de não ter feito gol, não foi um jogo tranquilo. A equipe do River Plate
esbarrou no Everson em uma grande noite, mas o time do River Plate teve a oportunidade de fazer gol. O Etcheverry com o Colídio, então assim, o River Plate tentou de todas as formas o gol, só que ontem era a noite do Everson e ele foi o personagem principal e não deixou que a gente tomasse gols. Porém, chances eles tiveram e eles poderiam ter saído ainda com uma vantagem de ter um a mais. Graças a Deus ali o árbitro de ontem, um árbitro muito bom. Eu vi algumas críticas aí por parte da imprensa, mas eu acho que ele foi muito justo. E se fosse um árbitro tendencioso e quisesse manipular o resultado, ele teria expulsado o Lianco muito cedo, porque o Lianco, assim que ele acabou de tomar o amarelo, ele já deu mais uma cepada. Se fosse um árbitro que estivesse entrado para ajudar o River Plate, teria mandado ele para o chuveiro mais cedo. É, e ali, a gente tem que pensar também numa coisa. O Atlético, quando ele joga no contra-ataque, ele não consegue jogar tão bem. Então, eu acho que isso é muito por conta da montagem do elenco. O Atlético não tem essas peças de velocidade. E aí ficaria para o ano que vem. Já que esse ano a gente não vai contratar mais ninguém. Então, acho que mantendo ali o Gabriel Milito no cargo e para o próximo ano ali pensar em peças para que a gente consiga jogar às vezes no contra-ataque e ter essa velocidade. Ter um ponta veloz, ter um meio de campo veloz, para poder sair no contra-ataque, que é o que faltou ontem. Se o Atlético tivesse essas peças, talvez ali a gente teria feito o gol ali, não teria passado tanto aperto assim quanto a gente passou. Então, para o ano que vem, o Atlético deve trazer essas peças aí que faltaram para a montagem do elenco desse ano. E agora a gente tem que falar também do Alan Franco, que jogou o jogo inteiro pendurado. É um jogador muito importante, é um jogador que ele não aparece muito para as câmeras, mas que faz um trabalho ali, aquele famoso trabalho sujo, né? Ele desarma, ele dá espaço, ele fecha espaço, ele fecha as laterais, ele vem aqui pelo meio, ele afunila. Então é um cara assim que faz um trabalho que não é visto pelas câmeras, mas que se você for parar ali para ver com um pouquinho mais de clareza, assim, de detalhes, toda a partida você vê que o tempo todo ele está trabalhando. O Paulinho também, o tempo todo o Paulinho está se movimentando, tá abrindo espaço. Quando o time vem atacando, o Paulinho vem fechando ali pela lateral com a Arana, na hora pelo meio ali, tenta roubar. Então, assim, são jogadores que não aparecem tanto para as câmeras e a gente tem que falar desses caras, porque muito em função aí dessa ideia de jogo ali do Milito, dessa intensidade do Milito. Agora é uma intensidade menos suicida, então a gente hoje tem uma mentalidade assim mais de atacar e defender com um certo equilíbrio que o Gabriel Milito conseguiu achar. Então a gente vem crescendo nessa reta final que é muito importante. Essa parte de ontem também era muito importante porque no domingo a gente tem uma final aí contra o Flamengo e o que a gente fez no jogo contra o River a gente tende a fazer também no jogo contra o Flamengo, que essa é segurar um pouco mais o Flamengo. A gente tem a decisão da volta em casa, então a gente decide em casa. Só que agora a gente não tem nem o Fausto Vera e nem o Everson, nem o Fausto Vera e nem o Davidson. E ali deve entrar o Otávio, que entrou no final do jogo ontem também e não comprometeu. Então eu acho que o Fausto Vera não vai ser. Vai ser sentido sim a ausência, mas não vai ser tanto, porque a gente tem o Otávio, que também é um volante à altura ali do Fausto Vera. O Fausto Vera é um cara que eu critiquei muito, né? Eu reconheço que eu critiquei muito, mas que se encaixou aí, né, dentro da equipe do Milito e vem fazendo um papel fundamental. Ontem ele tirou uma bola ontem dos pés, se eu não me engano, do Borra ali, que o cara ia meter ela na rede. Então, assim, foi grandioso ali o que o Fausto Vera fez na partida de ontem. O Alonso também em campo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. O Alonso joga muito. Ele é aquele xerifão bem raiz mesmo, que chuta, que chega firme, que fecha a cara, que não teme o adversário em momento algum. Então, assim, o Alonso jogou com uma intensidade, mas aquela intensidade comedida, sem excessos. Uma partidaça do Alonso, uma partidaça mesmo do Júnior Alonso. E a gente tem que pensar agora na equipe do Botafogo, que com certeza vai se classificar aí hoje, perante ao Peñarol. E agora a final é jogo único,
né? Então tudo pode acontecer ali no dia 30 de novembro. Porém, o Atlético ali, eu acho que não tem favorito para essa decisão, porque os dois times estão em alta. Agora o Atlético resta disputar a Copa do Brasil aí em busca desse título da Copa do Brasil. E se o Atlético ganha, por exemplo, a Copa do Brasil, talvez o Atlético chegue na final da Libertadores mais tranquilo, porque a gente já vai ter um título, já vai ter a vaga para a Libertadores já garantida. Então o Atlético tende ali a chegar um pouco mais calmo. Se o Botafogo escorregar no Brasileirão e começar a perder ali as primeiras colocações, pode ser que eles cheguem nervosos, né? Então, assim, é uma final que vai ter muitas variáveis. A gente não pode prever essa final da Libertadores agora, porque a gente tem que esperar mais algumas semanas. Temos que ver a questão do Atlético, é a Copa do Brasil e o Botafogo, o Brasileirão. Se der tudo certo, as duas equipes vão entrar em campo ali no dia 30 de novembro e será uma belíssima partida lá no Monumental de Nunes, já foi confirmado. Então, eu espero que o Atlético chegue com essa garra, com esse ímpeto aí, e consiga conquistar essa Libertadores aí 11 anos após a primeira conquista lá em 2013. Então, encerrando o vídeo aqui, gostaria aí de pedir desculpas aí se o áudio não ficou tão bom, é porque tá muito difícil de falar aqui, né? Dá muito, mas eu não queria deixar de vir aqui conversar com vocês nesse momento assim de lua de mel que eu tô com o Atlético aqui. Eu acho que eu nem vou tirar essa camisa até o dia 30, porque eu estou em lua de mel com o Atlético, que é a minha paixão, é o que me motiva de seguir esse projeto, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de falar do Atlético. E se você puder deixar o like e se inscrever para me ajudar nesse projeto aí, seria de grande valia. Muito obrigado a todos, tenha uma boa semana e uma boa final aí no domingo para a gente diante da equipe do Flamengo.